Paz do Senhor Jesus, irmãos, receba a paz gloriosa do teu e do nosso Salvador Jesus Cristo. Quem vos cumprimenta é o teu irmão em Cristo, irmão Abraão Sena. E estamos aqui, irmãos, mais uma vez para falar um pouco das grandezas de Deus. Quero fazer um vídeo aqui, irmãos. Deus tocou no meu coração para nós lermos aqui um versículo da palavra de Deus. Hoje estou em casa, não há culto na congregação qual me congrego, mas quando não há culto a gente fazemos aqui, eu e minha esposa que está aqui do outro lado segurando o celular, nós fazemos um culto na nossa casa, no nosso lar. E hoje Deus tocou no meu coração para me trazer um versículo para a igreja, que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no versículo 26, que diz assim, é um texto conhecido, irmãos, que diz desta forma: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Palavra linda, irmãos. Palavra abençoada, palavra conhecida, o qual muitos pregadores, irmãos, pregam diariamente esta palavra. Com certeza você que escuta este vídeo agora já escutou essa mensagem, já escutou hinos que falam acerca dessa história, da história de dois homens que foram escolhidos por Deus para fazer o ID de Deus. A palavra do Senhor nos conta, irmão, da história de Paulo e da história de um jovem que foi designado por Paulo e designado por a igreja de Jerusalém para acompanhar Paulo em suas viagens missionárias. E a palavra de Deus conta, irmãos, que certo dia, pela madrugada, Paulo ele teve uma visão, um sonho, do qual um homem vestido de branco acenava um lenço em sua mão e dizia para ele: Paulo, passa para o outro lado e ajuda-nos. E ali Paulo sentiu no seu coração que estava a hora de viajar novamente para outra cidade para fazer a obra de Deus. O qual cidade é esta? Paulo chegando, ele viu algo de diferente naquela cidade, irmãos. Naquela cidade existia um espírito maligno que era adorado por muitos. Só que este espírito maligno, ele não estava em forma de demônio, mas ele estava em forma de uma jovem. Ele habitava o corpo de uma jovem, o qual trazia lucro para aquela cidade. A palavra de Deus conta que aquela jovem, irmão, ela tinha um espírito de adivinhação. Espírito esse vindo da parte do diabo, vindo da parte do inimigo. E a palavra de Deus nos conta, irmãos, que quando Paulo chegou naquela cidade, ele viu que todos os santos dias que Deus o dava, ele via alvoroço naquela cidade. Mas por que, irmão, você me pergunta? Porque naquela cidade existia 13 senhores, existia o quê? 13 homens de grande poderio que comandava ali o corpo daquela jovem. Era da seguinte forma, irmãos, todos os dias um homem, dono daquela jovem, podemos dizer assim, dono, que ela trabalhava para ele levava ela para uma praça pública e ali fazia filas e filas de pessoas e ela adivinhava o que aquelas pessoas queriam. Se chegasse uma mulher grávida, ela colocava a mão no ventre daquela mulher e ela dizia se ia ser homem, se ia ser menina. Se chegasse uma pessoa com enfermidade, ela lhe dizia qual era a enfermidade, adivinhava, era um espírito maligno, só não fazia curar, porque só quem cura é o nosso Deus. E a palavra de Deus conta que Paulo, quando começou a andar naquela cidade, certo dia ele passando e avista aquela jovem ali, possessa por espíritos malignos. Aquela jovem é usada pelo inimigo, né? Porque nós sabemos que mesmo a pessoa quando é usada por inimigo, ela conhece o servo de Deus. O servo de Deus, ele é conhecido. O servo de Deus, onde ele passa, ele demonstra que é servo de Deus. O servo de Deus, quando é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele coloca uma luz na sua vida, um brilho diferente do povo do mundo, como diz a palavra de Deus lá no livro de Malaquias. Outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve a Deus. Assim é o servo de Deus. A palavra de Deus conta de um homem também
Jerusalém chamado Eliseu. Eliseu, todos os santos dias que ele passava por frente da uma casa de uma mulher, certa mulher olhava para o marido dela e dizia: este homem verdadeiramente é homem de Deus. Agora você me pergunta, por que que ele dava um exemplo de homem de Deus? Porque ele andava com a vida reta, ele andava com a vida no altar, ele andava com Deus do céu. E o homem ou a mulher que coloca no seu coração o propósito de buscar a Deus, o propósito de adorar o Deus de Israel, Deus faz uma transformação na vida dele, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus se acorpora no corpo de uma pessoa, não é como o espírito maligno para adivinhar, mas é para fazer dele ou dela uma nova criatura. E Paulo, passando ali naquela cidade, aquela jovem certo dia olhou para aquele povo e disse: olha, vocês acreditem no que esse homem fale, porque verdadeiramente esse homem é um homem de Deus. E aquela mulher começou a incomodar, andar atrás de Paulo, dizer essas palavras. E Paulo ali sendo incomodado por aquele espírito maligno, a Bíblia conta que ele virando-se repreendeu o espírito maligno daquela jovem, e imediatamente, instantaneamente, divinamente, aquela jovem foi liberta por Deus e o espírito maligno saiu da vida daquela jovem. Só que algo interessante aconteceu, irmão. Aquele povo vendo que estava sendo atingido ali, aquele povo, aqueles homens vendo que o seu lucro tinha acabado, eles se revoltaram, pegaram Paulo e Silas, que estavam no meio daquela praça, e a Bíblia conta que chicotearam, espancaram, açoitaram Paulo e Silas. E a Bíblia conta ainda que lançaram Paulo e Silas na prisão, prenderam suas mãos no tronco, prenderam seus pés no tronco, e se você prestar atenção, a Bíblia conta que colocaram ele no cárcere interior. Para você que não sabe, meu irmão, fique sabendo agora que era uma prisão subterrânea, era uma prisão embaixo da terra, e uma prisão que não havia luz. E a Bíblia conta, irmãos, que ali Paulo e Silas, chicoteados, espancados dentro daquela prisão, poderia muito bem ter abandonado a Deus, ter esquecido a Deus, poderia muito bem ter murmurado, mas Paulo era homem de Deus, Silas era homem de Deus. E sabe por que, irmão, tu tem permanecido em pé? Sabe por que, irmão, tu tem permanecido em pé? Porque você, irmã, é uma mulher de Deus. Você, irmão, é um homem de Deus. E Deus, ele está na tua vida. Sabe por que que as lutas vêm contra a tua vida? Sabe por que que a dificuldade vem contra a tua vida e tu não abandona o teu Deus? Porque tu crê que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A palavra de Deus conta que certo dia um homem por nome de Jó, ele foi acometido por uma enfermidade ordenada por Deus ao diabo para que lançasse no corpo daquele homem. E a palavra de Deus conta que aquele homem perdeu os filhos, aquele homem perdeu suas fazendas, aquele homem perdeu seus bens, perdeu seus animais, perdeu a sua saúde, mas o diabo só não podia tocar no espírito dele. E a Bíblia conta que para acabar de completar, sua esposa chega para ele e diz: Jó, tu já perdeu teus filhos, nós perdemos os nossos filhos, perdemos nossas riquezas, nós estamos pobres, tu está com essa enfermidade maligna, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Muitos irmãos poderiam muito bem nesta hora abandonar a Deus. Muitos irmãos na hora da dificuldade esquecem que existe um Deus no céu. Muitos na hora da dificuldade, irmãos, esquecem que tem um Deus que zela por a nossa vida, que vela pela nossa alma. Esquece que tem um Deus poderoso. Mas Jó não se esqueceu, irmãos. Jó não se esqueceu. Jó, olhando para sua mulher, disse: olha, como uma louca, como uma mulher doida tem falado. Bendito seja o Deus que me deu e bendito seja o Deus que tomou. E a Bíblia conta que em tudo isso, Deus foi agraciado por Deus, porque Deus o restituiu 3 vezes mais tudo que ele tinha perdido. Paulo, irmãos, ele já tinha pregado em várias cidades. Paulo, ele tinha deixado o caminho errado. Paulo era perseguidor dos crentes. Mas ele deixou esse, podemos dizer assim, irmão, essa algo que ele fazia de torturar, de matar, procurar os crentes para espancar, ele deixou para servir um Deus poderoso. Ele, irmão, em todas as suas viagens, ele via Deus operando, os milagres aconteciam, enfermidades desapareciam. Foi por isso que Paulo, ele não olhou para trás, ele não olhou para o problema. E conta a palavra de Deus no versículo que nós lemos, irmão, versículo 26, que diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Sabe por quê, meu irmão?
Sabe por que, minha irmã, tu tem permanecido de pé? Porque na hora das lutas, na hora da dificuldade, na hora do sofrimento, você vai recorrer a um Deus poderoso. Muitos aí, irmão, recorrem à imagem de escultura, imagem feita de gesso, feito de barro, feito de bronze, feito de ouro, feito de ferro, feito de madeira, mas você não. Você recorre para o único Deus que existe nessa terra, porque tem muitos por aí, irmãos, que é normeado por deuses, mas podemos até escrever com letra minúscula. Nosso Deus não, nosso Deus, ele escreve Deus com D maiúsculo. O nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus criador dos céus e criou a terra. Quando ele chegou aqui, quando a terra era sem forma e vazia, ele fez criar água, fez criar a noite, fez criar dia, criou animais, criou nós para adorarmos a ele. É um Deus criador de tudo, tudo pode, tudo ele consegue fazer, irmãos. Não há nada que Deus não consiga fazer pela tua vida. Então, Paulo e Silas não deixou de adorar a Deus, foi buscar a graça de Deus, foi buscar a presença de Deus. E a Bíblia conta que algo sobrenatural aconteceu naquele local, meus irmãos. Algo extraordinário aconteceu naquele local. Deus, ele desceu dos céus e veio visitar Paulo e Silas. Mas, irmão Abraão, como tu pode me explicar que Deus desceu do céu e veio visitar Paulo e Silas? Deixa eu te explicar, irmão. Quando Paulo e Silas oravam e cantavam, diz a palavra de Deus que houve um grande terremoto. Presta atenção. Certo dia, Moisés, quando estava no Monte Carmelo, aliás, irmãos, perdão, quando Moisés estava no Monte Horebe, ele pediu a Deus para ver a face de Deus. E Deus disse: Moisés, homem nenhum viu a minha face e permaneceu vivo. Mas eu vou descer e vou passar de costa, Moisés. E tu vai ver a sombra das minhas costas. Quando Moisés pediu isso, que Deus falou que ia descer, um terremoto grande aconteceu naquele local. E quando Moisés olha para a fenda, para a brecha daquela rocha, diz a Bíblia Sagrada que ele viu a sombra de suas costas. Alguns estudiosos aí contam que ele não viu a sombra das costas de Deus, mas viu somente a sombra do calcanhar. Mas a minha Bíblia diz que ele viu a sombra das costas de Deus, viu Deus passando por as costas dele. E aquele poder foi tão grande, irmão, aquele terremoto foi tão grande, que Moisés, quando desceu daquele monte, o rosto de Moisés brilhava. Todos que olhavam para Moisés caíam do poder de Deus. E naquele dia, irmãos, que Paulo orava, Paulo clamava, um terremoto aconteceu naquele local. E Deus pessoalmente desceu para ajudar Paulo e Silas. Diz a palavra de Deus, irmãos, que as correntes quebraram, os troncos se abriram. E ali aquele homem que tomava de conta daquela prisão, aquele carcereiro, se desesperando por ver aquele barulho, por ver aquela zoada, pediu luz. Aí você veja, irmão, ele pediu luz, ele pediu para que trouxesse, não sabemos o que, uma vela, uma lamparina, um candeeiro, um farol, não sabemos, mas a Bíblia conta que ele pediu luz. E quando chegaram que entregaram a luz a ele, que ele clareou, ele viu as prisões dos presos abertas. E aquele homem, sabendo que aqueles presos, pensando que aqueles presos tinham fugido, pegou a sua espada e quis se degolar, quis se matar, quis tirar a sua própria vida. Quando de longe ele escutou uma voz dizendo: ei, não faça mal contra a tua vida, porque todos estamos aqui. E diz a palavra de Deus que quando ele vira-se, está lá Paulo e Silas e todos os outros presos dentro daquela prisão. Agora, irmão, pelos olhos da fé, eu fecho meus olhos e contemplo aquele homem caindo de joelhos, chorando na presença de Paulo e Silas e perguntando a ele: olha, o que é que eu faço? O que é que eu faço para me ser como vocês? O que é que eu faço para servir esse Deus? O que é que eu faço para ganhar a salvação? E Paulo e Silas disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E é isso que eu quero trazer para você hoje, meu irmão. É isso que eu quero trazer para você hoje, minha irmã. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia, irmãos. Creia. Creia na hora da luta. Creia na hora da dificuldade. Creia na hora do sofrimento. Mas também creia na hora da bênção. Porque muitos só sabem buscar a Deus na hora da dificuldade. Muitos só sabem buscar a Deus na hora do sofrimento. Muitos só sabem recorrer de Deus na hora do desespero. É nessas horas que o filho aprende a se aproximar do pai. Mas o pai não. O pai sempre está lá, pronto para abençoar. Sempre está lá pronto para te entregar a vitória. Então creia na hora da bênção, creia na hora da dificuldade, porque o teu Deus, aquele que você levantou a mão e aceitou a Ele como Salvador, Ele está pronto para te entregar a vitória. Ele está pronto para te entregar a tua bênção. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Este, irmãos, foi só um momentinho, uma reflexão que nós trouxemos
para você, para o teu coração, que o Senhor Jesus Cristo possa tocar no teu coração, que o Senhor Jesus Cristo possa tocar na tua alma, que o Senhor Jesus Cristo possa fazer de ti uma nova criatura. Você que escutou este vídeo, você que sabe que Deus existe, sabe que tem um Deus no céu, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você vê que necessita. Compartilha para aquela pessoa que você vê que está precisando, porque, irmãos, foi só um pouco, foi só alguns segundos na presença de Deus. Mas a palavra de Deus é tremenda, a palavra de Deus é gloriosa e a palavra de Deus é tocante. Creia no Senhor Jesus Cristo, ore, busque, leia a palavra, jejue, busque a presença de Deus, porque grandes coisas Deus tem para fazer na tua vida. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixe teu irmão em Cristo que vos sauda e se despede, irmão Abraão Sena. Deus te abençoe.